Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos hoje fechando, a nossa meditação no livro de Gálatas, no capítulo número 3, ou seja, no capítulo número 3 do livro de Gálatas, E nós já fizemos a meditação completa com os irmãos do capítulo inteiro, Agora, hoje nós vamos fazer a leitura corrida, do capítulo e também das referências, tá? Se por um acaso não couber num vídeo só, eu estarei dividindo em 2 vídeos, Mas eu creio que dá para colocar num vídeo só, provavelmente, tá certo, irmãos? Tá? Então, hoje é o fechamento do livro de Gálatas, vamos estar fazendo o capítulo número 3. Gálatas, capítulo 3. Estamos fazendo a leitura corrida, tanto da mensagem em si do capítulo, como também das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos então à leitura da mensagem, que é o seguinte: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Gálatas, capítulo número 3, que diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo, Jesus Cristo, foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz
as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é um só, mas Deus é um. Vou repetir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar de imediato, já para as referências, para nós tentarmos colocar em um só vídeo, tanto a leitura da mensagem, como também o que diz as referências relacionadas, à mensagem em si. Eu queria falar com todos os irmãos, que estiveram ouvindo, assistindo esse vídeo hoje pela primeira vez no meu canal, Então, essa mensagem, irmãos, que eu estou fechando hoje aqui, do capítulo 3 do livro de Gálatas, nós meditamos, tem vários vídeos gravados anteriormente, nessa sequência anterior, gravados sobre esta mensagem, Então, os irmãos que estiver vendo hoje pela primeira vez, e precisar de maiores esclarecimentos, do que eu passei, é só recorrer aos vídeos anteriores relacionado ou intitulado com a mensagem de Gálatas 3, É claro que cada dia eu coloco um título diferente, mas o capítulo é o mesmo, tá bom, irmãos? Tá certo? Então recorre se você precisar, que você tem
maior esclarecimento, tá bom? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos agora, então, para fazer também a leitura corrida das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aqui ela começa, né? Recebestes o Espírito pela fé? Esta é a pergunta, né? Porque o versículo 3, o versículo fala exatamente sobre esse assunto, né? Vou ler do 1 até o 3 para dar assim um entendimento melhor para os irmãos, né, que estiver vendo pela primeira vez, né? A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo? Vou repetir. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E a palavra, a mensagem das referências fala, né? Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter a salvação mediante a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo, né? Nós recebemos o Espírito Santo pela fé em Cristo, irmãos, e não pela lei. Pela lei ninguém recebe, ninguém recebeu, ninguém jamais receberá, e sim pela fé em Cristo, né? É disso que Paulo está aqui, a referência está falando aqui, né? Aleluia, Pai. Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter a salvação mediante a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Versos 2, 3 e 5, 14 e 21. Bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. 4 e 6. Porém, a pessoa que depende da lei para obter a salvação não recebe o Espírito, nem a vida. Ou seja, não recebe. Aquele que depender da lei para receber o Espírito Santo, não recebe, e muito menos a vida eterna, né? Porque uma coisa é ligada à outra, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida. Verso 21, né? Gálatas 3, versículo 5. O Espírito, as referências que Paulo faz ao Espírito Santo, nos versos 2, 5, 14, né? Também em Gálatas 4, versículo 6, inclui tanto o batismo no Espírito Santo, quanto as operações especiais subsequentes do Espírito. Confira em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 47. Atos capítulo 11, versículos 16 e 17. Atos capítulo 19, versículos 1 ao 6. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 11. Isto é indicado, primeiro, pelo uso
do termo milagres, no grego dunamis, denotando que o apóstolo tem em mente as manifestações carismáticas do Espírito e da sua vida com poder. No grego, dunamis, no Pentecoste. Atos, capítulo 1, versículo 8. Confira Atos, capítulo 2, versículos 1 e 4. Segundo, pelo emprego dos gerúndios, no original, verbos dar e operar, indicando a manifestação contínua dos dons do Espírito. Vou repetir. Pelo emprego dos gerúndios, no original, verbos dar e operar, indicando a manifestação contínua dos dons do Espírito. Terceiro, pelo uso da expressão a promessa do Espírito. Verso 14. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Que é idêntica às palavras de Pedro em Atos, capítulo 2, versículo 33. Confira em Lucas, capítulo 24, versículos 49. Atos, capítulo 1 e 4, pela afirmação em 4:6 de que Deus não envia o Espírito Santo sobre o crente sem antes adotá-lo como filho. Irmãos, vou até fazer uma pausa, né? Vou inclusive cortar esse vídeo, fazer mais um seguido, porque eu quero fazer um comentário aqui muito importante em relação ao batismo no Espírito Santo, né? Quantas pessoas, né, diz que tem o Espírito Santo, né? E pela condição de vida que a pessoa leva, irmãos, o crente que tem o discernimento dos Espíritos, ele bate o olho, ele sabe que aquela pessoa ela não tem o Espírito Santo e muito menos ela é batizada no Espírito Santo. Por que eu afirmo isso categoricamente? Porque a pessoa está com a vida totalmente desconcertada. A pessoa nunca aceitou Jesus, nunca desceu as águas batismais, ou seja, não foi batizada, né, em águas correntes, né, nunca aceitou Jesus confessando os pecados, orando com o pastor, para poder ser livre dos pecados, para ter os seus pecados perdoados. Porque o batismo de Cristo, irmãos, foi implantado por João Batista. João Batista chegou e implantou o batismo. Vocês podem ver que todo mundo ia ter com João Batista. Inclusive aqueles que o próprio João chamou eles de raça de víboras. Porque estavam fugindo da ira futura. João disse para eles, quem mandou vós vir até mim? Raça de víboras. Para fugir da ira futura, né? Por quê? Porque eram pecadores contumaz, né? Não tinha como. E eles correram para aceitar Jesus ali no batismo de João. Porque João veio pregando o batismo do arrependimento. E é por este batismo que todo pecador tem que passar. Eu passei, os batizados todos passaram. E quem não é ainda precisa passar no batismo pelas águas correntes, orando juntamente com o pastor, a oração do arrependimento, né? A oração do perdão dos pecados para o batismo do arrependimento, para que você possa então herdar o reino dos céus. É necessário. Jesus disse isso para Nicodemos. Ao homem é necessário nascer de novo. E aqui está afirmando, né? Aqui está afirmando aqui, nessa menção aqui de Gálatas capítulo 3, versículo 5, aqui na referência número 4 das letras está dizendo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Pelo emprego dos gerúndios no original, verbos dar e operar,
indicando a manifestação contínua dos dons do Espírito, pelo uso da expressão a promessa do Espírito, verso 14, que é idêntica às palavras de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 33. Confira em Lucas capítulo 32, capítulo 24, versículo 49. Em Atos capítulo 1, versículo 4. E quarto, pela afirmação em Atos 4, versículo 6, né? Que Deus não envia, pela afirmação em 4:6, de que Deus não envia o Espírito Santo sobre o crente sem antes adotá-lo como filho. E quando é que Deus adota o crente como filho, irmãos? Quando é que Deus adota o crente como filho? Todos esses milhares aqui no Brasil, talvez milhões aqui no Brasil e também fora, que se diz evangélicos, são pessoas não batizadas nas águas correntes, são pessoas que não fizeram a oração do arrependimento, são pessoas que não foram convertidas, não foram transformadas, não foram regeneradas e muito menos libertas. São pessoas, são evangélicos pecadores contumaz. Então não tem como receber, irmãos. Para receber é necessário. Deus não te adota como filho antes de você passar por esse processo todo, esse processo de transformação. Deus não te adota como filho. Ah, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, irmãos. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. Deus nos criou, fez o homem em sua imagem e semelhança, mas para Deus nos adotar como filho, como co-herdeiro de Cristo, para herdar juntamente com Cristo, nós precisamos passar por esse processo todo do qual João Batista veio na frente, né? O Paráclito divino, né? O que veio abrir os caminhos do Senhor, né? Aliás, a voz do que clama no deserto. João perguntava para João, quem é você? Né? João dizia, eu sou a voz do que clama no deserto. Né? E João veio para pregar o batismo do arrependimento, preparando caminho para Cristo chegar e implantar o plano de salvação. Né? Então, se você não aceitou Jesus orando com o pastor na igreja, se você ainda não desceu as águas batismais, e principalmente em águas correntes, como Jesus foi batizado, que é o batismo verdadeiro, genuíno, né? Se você não fez a oração do arrependimento dos seus pecados, se você não foi convertido, se você não foi transformado, ou como pessoa, se você não foi transformada, você não foi regenerada, você não foi liberta, então você não foi adotada ainda como filho. Estou falando de você, pessoa, né? Você não foi adotada ainda como herdeiro de Cristo. Você não foi adotado. Então, se você não foi adotado ainda, você não tem como receber nada dessas coisas aqui. Você não recebe o Espírito e muito menos a salvação pela vida eterna. Você tem de passar por esse processo primeiramente. Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja. Pela afirmação em 4:6 de que Deus não envia o Espírito Santo sobre o crente sem antes adotá-lo como filho. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.